Olá e sejam bem-vindos ao novo episódio do Perfis de Bolso, aquela edição pequenininha do nosso podcast. O episódio de hoje é com a entrevista do professor Elias Tomé Saliba. Eu espero que vocês aproveitem. Até mais! Eu sou professor há 30 anos na USP, tenho 41 de profissão, né, como professor. Enfim, sou professor titular de Teoria da História e minha especialização é em História do Brasil República. O curso de História eu comecei em 72, o clima era bastante cordial, pelo menos no pessoal da tarde eu tive uma turma privilegiada, né? Fiz parte de uma turma privilegiada, que depois se tornariam mestres importantes nas universidades paulistas. Na mesma sala eu tinha a Laura de Mello e Souza, o Nicolau Sevicenco, o Francisco Murari, o Hilário Franco Júnior, Leila Mezan, que hoje está na Unicamp, a Silvia Ruda Lara, que é da Unicamp também, o Ettore Quaranta, que é professor de Antiga na PUC de São Paulo, mas também era um clima intelectual constrangedor, porque eu entrei praticamente 1 ano e meio ou 2 anos depois da saída de professores notáveis como Emília Viotti e Sérgio Buarque de Holanda, e com a polícia ainda circulando ao redor do campus. Eu vi 2 vezes 2 eventos em que colegas foram retirados da sala de aula por agentes civis, numa chamada OBAN, Operação Bandeirante, que acho que ocorreu em 1973, salvo engano, e era uma época de ânimos bastante exaltados, no qual todos achavam que você ou era um aliado incondicional ou era necessariamente um inimigo. Foi uma época bastante difícil, mas eu era de temperamento bastante retraído, né? Bastante tímido, até porque eu vinha do interior e encontrava uma sala com colegas que eram extremamente inteligentes, bem preparados, e eu ficava bastante constrangido, né? E me acovardava um pouco diante dos seminários que os colegas davam, mas eu sempre intoxiquei de literatura. Sempre tive uma formação muito pessoal. Nunca tive bons professores de filosofia. Eu tinha um que era muito bom de latim no colégio e aprendi filosofia através do latim que ele dava. Literatura, principalmente, eu aprendia na disciplina francesa e com minha avó, que era belga. Então, eu já lia, nesse período, eu já lia muito bem em francês, embora fosse uma leitura muito literária. Minha avó já lia Émile Zola, Colette, Balzac, tudo lá em Livre de Poche, em francês. Então, a minha escolha por história foi uma espécie de inclinação natural já. Mas eu não pensava em ser pesquisador só ou professor universitário. Eu achava que eu seria professor só, né? Educador. É isso que eu imaginava ser. Acho bem interessante que você comentou essa questão da PUC, né? Na verdade, acho que eu só fui na PUC uma vez, mas eu tive muito essa questão da experiência do quarteirão, assim, do espaço arquitetônico, que é muito diferente da cidade universitária que a gente está acostumado, né? E aí, já indo para a próxima pergunta, é um pouco de como era essa experiência no campus da cidade universitária, né? Que é gigantesco e que era recente, né? A faculdade de filosofia tinha acabado de ser transferida para lá, para a Zona Oeste. Então a gente fica se perguntando um pouco como que era essa estrutura do campus, do CRUSP, se já tinha restaurante universitário, as bibliotecas, como que elas eram divididas, e também como que era esse processo de deslocamento, né? Você estava morando onde, mais ou menos, em São Paulo, nessa época? Eu cheguei a morar na Zona Norte, em Santana. Depois eu consegui morar ali no centro, na região mais central de São Paulo, ali Santa Cecília, alguma coisa assim. Mas o transporte era tão difícil quanto hoje, talvez mais porque não tinha metrô. Hoje melhorou um pouco, eu acho, mas não muito, né? Eu estudei à noite também, e hoje, quando dando aulas à noite na história, né, eu vejo ainda coisas que se repetem. 10h30, né, mais ou menos 10h30, e aquele monte de gente naquele ponto de ônibus, e eu passava por aquilo também. E eu fico muito constrangido de ver tudo isso e ver que isso tudo não mudou. Lamentável não construírem, não estenderem a linha do metrô até a cidade universitária. Achei isso de uma mesquinharia infame, porque qualquer universidade que você vai no mundo tem uma estação de metrô dentro ou próxima, né?
Então, acho que a coisa melhorou, mas não mudou muito, não. São Paulo continua sendo... Aliás, é a história de São Paulo, né? Uma cidade que viveu da especulação de uma toxina estimulante chamada café, né? E que viveu exatamente dessa especulação. Portanto, é uma cidade de blocos todos separados, né? Que dificulta cada vez mais a coisa. Agora, a cidade universitária tinha um aspecto um pouco mais rural do que hoje, né? Ela não era cercada, ainda não existia a raia olímpica, né? Não existia aquelas saídas, a gente só saía pela saída principal, né? Que dava na Avenida Corifeu. Existia o CRUSP, sim, o CRUSP era um restaurante razoável, né? Com preços módicos, aquela coisa toda. Em termos de prédio, era um momento de reforma, estavam inclusive reformando o edifício da administração da faculdade. Mas você não chegou a ter aula nos barracões lá embaixo, né? Nesse período de transição. Quando você entrou na graduação, já era no atual prédio. Já era no atual prédio, é. Mas eu circulava muito na universidade, né? Eu fiz cursos nos barracões, fiz 2 cursos lá na psicologia, porque lá funcionava a psicologia. Fiz cursos de ciência política também. Eu circulava muito, nem sempre fazendo optativas, às vezes fazendo cursos como ouvinte, né? Frequentando cursos como ouvintes. Mais uma questão assim sobre essa atuação profissional, né? Para além das aulas e da pesquisa, da escrita em jornais e revistas, a gente encontrou também um trabalho de consultoria para diferentes instituições que você fez, né? Então, depois de formado, depois do doutorado, você começou a dar aula na PUC, mas ali nos anos 90 você atuou no Ministério da Educação, no Ministério das Relações Exteriores. Como que foi um pouco essa experiência de trabalho em áreas que normalmente a gente não associa com o historiador, né? Você acha que é uma outra possibilidade de atuação, assim? Lembrando que estamos gravando esse episódio na semana em que foi aprovada a regulamentação da nossa profissão de historiador. Então, você pode comentar um pouco dessas atividades para além da academia e da sala de aula? Primeiro a boa notícia, né? Há anos que a gente vem lutando, a ANPU vem lutando pela profissionalização, criação da profissão de historiador, né? E finalmente conseguiu, apesar do veto presidencial. Ave democracia, né? Esperamos que ela funcione mais, né? Claro que isso não é tudo, não é um milagre, né? Mas já abre porta para o historiador, porque nos outros países o historiador é muito solicitado em várias instituições. E eu sempre achei, acho que pela minha experiência de trabalho muito precoce, eu sempre achei que a gente deveria trabalhar em várias instituições, atender os diversos chamados. No caso do MEC, né, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, quando eles estavam fazendo os parâmetros curriculares nacionais. Então, eu fui consultor dos parâmetros curriculares nacionais. Depois, eles me envolveram em algo muito mais complicado, que foi a avaliação de livros didáticos. Então, eu coordenei o início da avaliação, do processo de avaliação dos livros didáticos de história. E eu tenho um temperamento muito, sei lá, de perfeccionismo, de excesso de correção, e eu não consegui ficar porque eu não aguentei o lobby das editoras. Aí já faz tempo, eu posso colocar aqui. Eu chamei todos os interessados, os editores, os autores, convidei colegas para dar palestras. Em 2 dias nós fechamos alguns critérios para avaliar os livros didáticos. Aquilo foi acordado numa grande reunião de todos os interessados. 2 dias depois, o MEC me chamou e dizia que precisaria mudar alguns daqueles critérios. Eu não aceitei. Como se dizia na época, peguei minha bolsinha e me retirei, né? Mas sem fazer nenhum tipo de escândalo, que eu não gosto. Eu tenho um temperamento muito recatado. Chamei um colega da PUC, o Olien Gonçalves Bezerra, que tinha um temperamento mais conciliador, né? Ex-padre, tudo, mas excelente
professor, e ele assumiu, então, aquela parte. 2 dias depois, o ministro Maia Amado, que era o diretor do Instituto Rio Branco, né, a escola do Itamaraty, me convidou para chefiar a banca de elaboração e julgamento da última fase de provas para ingresso na carreira diplomática, prova de história. A última fase, né, que é o funil, né, da entrada na carreira diplomática, que era uma prova bem sofisticada, com 10 questões só, e a gente tinha que preparar. Eu fui o presidente da banca, junto com outros historiadores, Nelson Chapochinic, vários outros historiadores. Foi um processo muito interessante, principalmente por causa do caráter iluminista, ilustrado do diretor da instituição, que era o ministro Maia Amado, de altíssimo conhecimento literário, filosófico, excelente pessoa, bem diferente das mediocridades que temos hoje, né? Para encerrar, então, as nossas perguntas, professor, como é que você acha que está o mercado de trabalho atualmente? Quais você acha que são as perspectivas, assim, para quem está se formando agora? Difícil, né? Difícil. Eu acho que a maior parte do pessoal de história, que se forma em história, eu acho que tem que se preparar para ser professor, para ser educador. Isso eu acho que se mantém. Mas eu acho que um mercado deve se abrir mais com a regulamentação da profissão, principalmente porque as instituições precisam, né, de historiadores. Em alguns outros países, não no caso brasileiro, que o caso aqui é meio exceção, né, porque a gente tem agora uma conjuntura muito ruim para as humanidades. Há uma aposta muito contrária às humanidades, né, nesse governo, e a gente nem precisa mencionar. Espero que isso passe. Eu nunca pensei que isso voltasse de uma forma tão radical, que esse clima voltasse, né? Esse clima de patrulhamento, um clima horrível, né? Fazer um dossiê contra um Paulo Sérgio Pinheiro, né? Pessoa extraordinária que eu conheci pessoalmente, né? Trabalhei com ele na PUC, né? Imagine. Isso deixa a gente bastante desesperançoso e magoado. Mas eu vejo boas perspectivas, principalmente na área digital, porque eu falo sempre isso, né? O historiador, ele é um profissional um pouco triste e crítico, porque ele consegue ver o longo prazo. E é isso que precisa hoje, né? Nós vivemos muito a presentificação, o mundo do curto prazo, o mundo do imediato, e o historiador tem a experiência da duração. E certos fenômenos, certas atividades precisam da duração, precisam demorar, elas têm uma duração que é intrínseca a elas. E aí é que entra o historiador, né? O historiador tem essa sensibilidade, ou deve estar preparado para essa sensibilidade. E eu acho que a sociedade e o mundo vai precisar disso. O Wittgenstein, em certa época da vida, ele resolveu ter uma experiência profunda como professor. Durou pouco, né? Mas ele teve a experiência. E ele resumiu a essência da sua prática educativa na relação humana com os alunos. E ele dizia: eu gostaria de mudar-lhes a maneira de ver as coisas. Eu acho que a minha opção sempre foi essa, pelo debate aberto e restrito, envolvendo não apenas historiadores, mas filósofos, físicos, estudiosos da literatura, de outras áreas do saber, né? Sobretudo nos cursos, que os cursos eu sempre pensei assim, né? Teoria da história, escavar os sedimentos cognitivos mais profundos do saber histórico, que vai possibilitar aos estudantes desenvolver alguns recursos mentais que lhes permitam não adotar um sistema, mas transitar entre os sistemas teóricos, reformulá-los ou até inventar novos, sem que ficassem circunscritos a nenhum deles em especial. Essa é que é a minha visão em geral sobre a teoria da história. Bom, gente, espero que tenham gostado dessa nossa nova versão do podcast. E se alguém ficou interessado em ouvir mais sobre essa entrevista, é só entrar no seu aplicativo padrão de streaming e procurar o nosso episódio número 2, O Historiador é um Profissional Triste. O próximo Perfis de Bolso vai ser com a entrevista da professora Maria Cristina Wiessenbach e a gente te espera por lá.